Gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, lá em Marcos capítulo 11, no verso de número 27. Marcos 11, 27. Nós vamos ler até o capítulo 12, verso 12, que diz assim: Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele então dirá: Então por que vocês não acreditam nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhe digo com que autoridade faço estas coisas. Depois começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou as vinhas a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse os lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então, eles o deixaram e foram embora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor ministre nos nossos corações através dessa palavra. Pedimos, Deus, para que nós possamos entender plenamente o que está escrito aqui e que nós possamos aplicar esta palavra nas nossas vidas. A sua palavra é vida. Ela pode ressuscitar aqueles que estão mortos. A sua palavra também nos desafia ao nos colocar situações, Pai, onde nós nos deparamos com nós mesmos, com as nossas realidades, os nossos pensamentos, mas nós queremos, Pai, na realidade, Pai, sermos transformados por ela. Pai, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje, meus amados, nós vamos retornar à série de pregações no Evangelho de Marcos.
nós estamos caminhando para o final do Evangelho, já estamos aqui na nossa 38ª mensagem. E continuamos firmes e fortes até finalizarmos o Evangelho de Marcos. E eu já estou pensando até na próxima série. Eu estava pensando em ir para o Antigo Testamento, mas depois que nós tivemos o nosso seminário, né, da Igreja Multiplicadora, percebi que a gente tem que trazer outras coisas para a igreja. E depois que a gente terminar o Evangelho de Marcos, nós vamos começar a falar sobre Atos. Então, no comecinho do ano que vem, a gente vai começar a falar sobre Atos dos Apóstolos, e a gente vai falar tudo ali, aquele livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos. Mas, por enquanto, nós vamos falar sobre Marcos. Como faz bastante tempo que a gente não fala mais dessa série, a última pregação dessa série foi feita pelo Douglas, aí eu parei um pouquinho, preguei um pouquinho sobre outros temas nesses últimos 3 domingos. Eu acho que é interessante que a gente volte e entenda o que está acontecendo no Evangelho de Marcos, para que a gente possa entender bem o que estava se passando. Esse texto que nós acabamos de ler não é um texto fácil. Eu, pessoalmente, não lembro de nenhuma pregação que eu tenha ouvido nesse texto. E olha que eu tenho já um pouquinho de estrada aí. O pessoal acaba pulando, porque não é um texto muito simples para a gente pregar. E para ser bem entendido, a gente tem que olhar exatamente o que estava acontecendo. Qual era o contexto maior? E aí a gente consegue compreender o que o evangelista quer nos falar. No capítulo 11 de Marcos, ele começa a descrever, para ser mais preciso, talvez, no capítulo 11 mesmo, ele começa a descrever, até melhor, do capítulo 10, Marcos, ele começa a descrever o que aconteceu na última semana de vida de Jesus. Então a gente vai ver ali, do finalzinho do capítulo 10 até o final, lá no capítulo 16, somente o que aconteceu na última semana de vida. Se a gente vai olhar, então vamos voltar. Começa lá no domingo. No domingo, provavelmente de manhã, ele estava lá em Jericó. Ele fez aquela cura lá do cego Bartimeu. Depois ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele tem aquela entrada triunfal, que a gente fez uma pregação sobre isso. Está lá em Marcos de 11 de 1 a 10. Depois da entrada, aquela entrada maravilhosa, é onde que ele entra sentado lá no jumentinho, mostrando que ele é um rei, tudo mais, que era um rei da paz, nós falamos bastante sobre isso. Ele entra, vai até o templo, chegando no templo, ele observa tudo o que estava acontecendo no templo, mas não faz nada, porque já era tarde. Aí ele pega, vai embora e vai para uma cidadezinha pertinho de Jerusalém, mais ou menos uns 5 quilômetros, vai para Betânia e vai lá passar a noite. No outro dia, já na segunda-feira, pela manhã, nós vamos ter aquele episódio onde Jesus amaldiçoa a figueira, que era uma representação da religiosidade que estava acontecendo, da religiosidade da Judéia naquela época. Era uma figueira viçosa, bonita, mas não dava frutos. Assim como era a religiosidade de Jerusalém naquela época. Era tudo muito bonito, o templo era muito bonito, os rituais eram todos muito bonitos, mas não geravam frutos realmente nas pessoas, frutos de arrependimento. E por isso, quando Jesus chega no templo, ele faz o quê? Ele faz a purificação do templo. O que ele faz? Vira as bancas dos cambistas, expulsam as pessoas que estavam vendendo animais e não permite que ninguém carregasse animal para lugar nenhum. Ele faz a purificação. Nós também tratamos disso. Isso está lá em Marcos 11, de 15 a 17. Depois, Jesus volta para Betânia para dormir, que era ali que ele estava. Na terça-feira de manhã, os discípulos veem a figueira, que ela tinha ficado totalmente seca. E ali eles também recebem um ensino sobre oração, fé e perdão, que foi justamente a pregação que o Douglas trouxe para vocês, que está baseado lá em Marcos 11, de 20 a 26. Depois disso, ele continua e chega em Jerusalém.
Ele vai até o templo, e é o momento que nós estamos. Então, tudo que está acontecendo aqui, essa conversa que ele teve com os líderes ali do templo, está tudo baseado naquilo que Jesus tinha feito no dia anterior, aonde Jesus tinha purificado o templo, tinha feito uma confusão danada lá no templo. E ali, agora, no outro dia, olha só, imagina a sua situação. Você tem uma pessoa, né, chega no templo, quebra tudo, se você pega o texto de Mateus, ele dá uma chicotada em uns, né, manda parar os sacrifícios, fala que aquilo lá estava virando um covil de ladrões, e ele volta para o templo no dia seguinte. Na hora que Jesus entra no templo, ele está andando ali no templo, os líderes do templo vão falar com ele. Olha só, presta atenção aqui, ó, Marcos 11, 27. Então regressaram para Jerusalém, Jesus chegando. Enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciões vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem deu esta autoridade para fazer isso? Note que nessa comitiva, quem que estava? Primeiro, os principais dos sacerdotes. Em algumas versões da Bíblia, está falando que são os chefes dos sacerdotes. Então, nos sacerdotes, você tinha vários sacerdotes que faziam sacrifício ali no templo. E você tinha aqueles que eram os mais importantes, aqueles que gerenciavam, ou até mesmo o sumo sacerdote. Aqui não fala do sumo sacerdote, mas talvez até ele estivesse ali. Naquele momento, naquela comitiva que foi lá para falar com Jesus. Então pegou os caras que estavam lá na frente. Não só eles, também foram os mestres da lei. Os mestres da lei, ou os escribas, eram aqueles que eram responsáveis pelo ensino. Lembra que quando eu mostrei aqui a foto do templo, que tinha um lugar ali onde tinha uma escola uma escola ali rabínica, onde eles ensinavam a respeito da Torá. Esses aí também, os principais também foram lá falar com Jesus. E alguns anciãos, ou seja, a liderança do templo foi lá falar com Jesus. Porque Jesus estava atrapalhando ali, se pensar na visão deles, esse camarada está aqui, parece que está atrapalhando tudo que a gente está fazendo aqui. Né? E aí, eles chegam assim para Jesus, de uma maneira, imagina, eles são lá os líderes do templo. Eles chegam para Jesus de uma maneira meio imponente e até arrogante. Com que autoridade você fica fazendo essas coisas aqui? Eles estão questionando ali, não é a autoridade do ensino. Eles estão questionando como que Jesus fica lá, fazendo os cambistas irem embora, não permitindo venda de animais lá no templo, porque o pessoal ali que estava vendendo começou a ficar com medo de Jesus. Vocês têm que lembrar, no contexto aqui, Jesus, do lado dele, tinha o povo. O povo apoiava Jesus. O povo achava que as coisas que aconteciam no templo eram coisas que não agradavam a Deus, e eles tinham razão. O templo, ele tinha sido desvirtuado. Né, que ao invés de ser um lugar onde as pessoas entregavam os seus sacrifícios, ele virou um lugar onde as pessoas vendiam animais, ali buscavam somente o lucro. O templo era um tipo de banco, né, onde os ricos guardavam as suas riquezas. O templo tinha sido desvirtuado. Por isso, o povo olhava para aquelas coisas e não achava que aquilo que estava acontecendo no templo estava correto. Por isso, eles apoiavam a Jesus. Mas os sacerdotes ali, aquela comitiva, os líderes do templo chegaram para Jesus. Como que você vem fazer essas coisas aqui? Quem te deu autoridade para fazer isso? Com qual autoridade vocês fazem isso? Você faz isso? Essa autoridade ali, esse pedido, esse questionamento ali dos líderes do templo,
não era um questionamento assim, querendo saber a verdade. Na realidade, eles não criam em Jesus, não criam na autoridade de Jesus, e eles estavam procurando alguma coisa para expulsar Jesus. Olha só, e essa pergunta deles é uma pergunta meio capciosa. Por quê? Se Jesus falasse que ele estava fazendo aquilo tudo, né, de expulsar os cambistas por conta da sua autoridade como filho de Deus, os sacerdotes iriam acusá-lo de blasfêmia. E aí poderiam matá-lo. E isso vai ser, inclusive, a acusação que os sacerdotes vão fazer para Jesus lá na sexta-feira. Né? Depois a gente vai ver isso quando chega lá. Eles vão acusar Jesus de blasfêmia. Mas se ele fizesse, por outro lado, falando que, não, eu estou fazendo isso porque eu sou filho de Davi, eu sou o Messias, eles iam acusar Jesus de estar se rebelando contra Roma. E aí eles iam chamar os romanos para matar Jesus. O que aconteceu na sexta-feira? Mesmo, eles acusaram, quando chegaram na frente do governador romano, eles falaram assim, olha, ele está falando que ele é rei dos judeus. Eles acusaram Jesus de estar se levantando contra Roma. Então eles já estavam com aquilo na cabeça na terça-feira. Na terça-feira eles fizeram a pergunta, e aí? Com que autoridade você faz isso? Jesus já sabia os pensamentos deles. Jesus já entendia o que eles estavam querendo na realidade. E por isso, Jesus, ele, ao invés de perguntar, de responder, ele faz uma outra pergunta. Tá bom, eu respondo vocês. Mas é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta antes. Vocês me respondem e eu respondo vocês. Ok? E aí Jesus fala para eles assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, respondam, e eu lhe direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Respondam. Esta pergunta que Jesus fez, ela mostra qual era, na realidade, a intenção daqueles homens. Porque na hora que Jesus fez essa pergunta, e olha só, pensa o contexto. Você está lá, Jesus no templo, lembra que o templo era um lugar bem grandão, né? O pátio do templo. Está lá Jesus no templo, está aquela comitiva enorme de líderes das pessoas do templo, e estavam todos os seguidores de Jesus ao redor ali, escutando aquilo lá que estava acontecendo. Na hora que Jesus faz a pergunta, ia ficar muito feio para aqueles líderes não responderem a pergunta. E é interessante que Marcos dá um detalhe. Não, eles pararam e começaram ali a conversar entre eles. Não, calma aí, como que a gente vai responder esse negócio? Se a gente falar que João era dos homens, a multidão aqui crê que João é profeta. Se a gente falar que era de Deus, Jesus vai nos acusar que a gente não cria nele. E ficamos num beco sem saída. E é interessante isso. Marcos fala que eles responderam assim, eu não sei. Isso mostra como eles estavam com intenções fingidas. Eles já tinham decidido o que iriam fazer com Jesus. Marcos vai falar que acontece um pouquinho mais para frente, mas ele já estava claro ali, que eles não gostavam de Jesus, aquela atitude de Jesus de purificar o templo, atrapalhava o negócio deles. Lembra que o templo ali, eles ganhavam dinheiro, atrapalhava ali a questão da religiosidade deles, e eles queriam expulsar Jesus, de uma maneira polida, não conseguiram. Jesus, habilmente, conhecendo os corações, mostrou que ele não havia sinceridade na pergunta deles, e também não havia sinceridade na resposta deles. Quando ele percebeu isso, Jesus falou assim,
Muito bem. Vocês não querem responder? Deixa eu contar para vocês uma parábola. E aí, ele vai contar a parábola para todo mundo. Lembra, não é só para eles. Ele vai contar para todo mundo que está ao redor. E Jesus, por sua vez, disse: então, eu também não vou lhe contar com que autoridade eu faço certas coisas. Depois começou a falar-lhes uma parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Jesus, nessa parábola, ele traz uma visão que as pessoas ali daquela época conheciam bem, que era a questão de você arrendar uma terra. A pessoa que era dona de uma terra, poderia arrendá-la. Nesse caso, aqui ele vai dar o detalhe. Então, tem um dono, ele fez algumas benfeitorias ali na terra, plantou uma vinha e arrendou. E quando tinha esse tipo de arrendamento, normalmente o dono, depois de um tempo, ele só viria pegar uma parte, um percentual dos frutos como pagamento do arrendamento da terra. Era algo muito comum, era algo que acontecia com todas as pessoas, ali era algo normal ali na Judéia. Mas aí ele continua. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram e espancaram e despancharam de mãos vazias. Os lavradores, ao invés de pagar, até porque, nesse contexto aqui, quando a gente está falando de vinha, se você planta uma vinha hoje, demoraria mais ou menos de 3 a 5 anos para dar algum fruto. Então, seriam muitos anos depois, ele está lá buscando o seu pagamento, normal. Mas aqueles lavradores não quiseram. O primeiro servo veio, eles espancaram. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça e insultaram. E mandou ainda um outro servo e o mataram. Percebam a violência. Chegou primeiro, eles bateram. No segundo, bateram na cabeça, ou seja, foram mais violentos. No terceiro, até chegaram a matar, nessa parábola. E depois enviou muitos mais. Então há uma violência, aquelas pessoas estão se apropriando indevidamente de uma terra. E aí ele conta, restava-lhe ainda, lá no versículo 6, restava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no, e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e entregará a vinha a outros. Essa parábola, ela vai mostrar exatamente o que estava acontecendo ali. Aquela vinha não representava o povo de Israel, mas representava ali, da interpretação aqui, né? Deus é que fez a religião, que fez uma forma com que as pessoas de Israel deveriam se achegar a eles. E tinham pessoas que deveriam cuidar daquilo, que deveriam ser os sacerdotes, deveriam ser os escribas, mas eles não estavam cuidando direito. E quando viam os servos, que provavelmente é uma representação dos profetas, eles não ouviam, a uns batiam, a outros espancavam, né, batiam na cabeça, e o terceiro até mataram. Pode ser até que esse terceiro seja uma própria representação de João Batista, que tinha sido morto alguns meses antes. E por fim, viria o filho. E ao filho, né, eles também não receberiam. E Jesus, naquele momento, ele até prediz o que aqueles homens que ele estava falando iriam fazer com ele. Que era o quê? O pegar e o assassinar.
aquela parábola ela estava mostrando para aqueles homens, aqueles líderes da sinagoga, que eram religiosos, né, os chefes da religião ali formal daquele tempo, como eles estavam cegos e como eles não estavam cuidando direito das coisas que Deus tinha colocado nas mãos deles. E ao contrário de fazer o certo, eles estavam indo contra aos mensageiros de Deus. Esta era a mensagem que Jesus estava falando. E aí, o que vai acontecer? E assim Jesus continua. Fala não somente dele, ele fala assim, o que fará então o dono da vinha? Ele virá aí e exterminará, acabará com tudo. O que ali Jesus está fazendo? Também uma nova predição, talvez apontando para o ano 70, aonde o templo seria destruído. Então aquela parábola, ela mostrava tanto o presente, quanto já mostrava as coisas que iriam acontecer no futuro próximo, aonde o filho seria assassinado, e num futuro um pouquinho mais distante, que aconteceria mais ou menos uns 40 anos depois, quando o templo seria destruído. Essa parábola é bem interessante, que ela tanto revela o que está acontecendo no coração daqueles homens, como aponta para o futuro. Também é um tipo de profecia. E aí, talvez isso não ficasse muito claro para eles. Por isso Jesus fez questão de fazer uma interpretação, para que eles entendessem. Aí ele vai usar o Salmo 118, que diz assim lá no Marcos 12, de 10 a 11. Diz assim: vocês ainda não leram um trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Ele está falando ali, neste momento, dele próprio, que ele era a pedra que os construtores rejeitaram. E ele seria rejeitado, que ele era a pedra principal e ele seria rejeitado. E ainda joga para eles, talvez de uma maneira meio sarcástica, isso não é maravilhoso para vocês? A profecia de Deus está se cumprindo, isso não é maravilhoso para vocês? Aqueles homens, ao ouvirem aquilo, entenderam claramente a mensagem de Jesus. E a Bíblia fala que a partir daquele momento eles procuravam prender Jesus. Mas não prenderam Jesus naquele momento, no templo, porque tinha uma multidão. E o povo apoiava Jesus. Aqueles homens, eles tinham medo do povo. E para não causar confusão, eles foram embora naquele momento. Mas ali, eles já começaram a arquitetar planos para prender Jesus. E eles iriam conseguir isso. Isso aconteceria na quinta-feira à noite. A gente está falando aqui da terça de manhã. 2 dias depois, estes mesmos homens estariam pagando suborno, estariam fazendo o diabo para prender Jesus. E iriam conseguir fazer isso na quinta-feira à noite, 2 dias depois. É isso. É isso que esse texto está falando. É essa situação que nós temos ali. E não é à toa que esse texto é pouco pregado, porque a mensagem não é alegre, né? A mensagem não é, assim, uma mensagem de esperança, porque ela traz desesperança, porque daqui a 2 dias, Jesus seria preso. E no terceiro dia, que é sexta-feira de manhã, ele seria colocado numa cruz para morrer. Mas essa mensagem, apesar de não ser uma mensagem alegre, ela serve para que nós possamos abrir os nossos olhos a respeito dos sistemas religiosos, da religião formal.
como cristãos verdadeiros, nós deveríamos ser extremamente críticos, no sentido de não receber nada de graça, assim, sobre os sistemas religiosos. A corrupção religiosa, irmãos, é um fato. É um fato. Quem esteve aqui ontem pôde escutar um pouquinho do testemunho do irmão Douglas, como que foi a vida dele, né, numa igreja anterior a vir aqui para a nossa igreja. E como aquilo marcou a vida dele, como Deus está curando, né, graças a Deus. Por quê? Era uma igreja aonde, essa igreja nem existe mais, já fechou inclusive, né, aonde havia abuso espiritual. É muito comum vermos líderes que buscam seus próprios interesses ao invés de buscar as verdades do Evangelho. É muito comum vermos lugares onde existem abusos espirituais feitos pelos líderes. Muitas vezes os líderes, ao invés de buscar fazer a coisa certa, protegem os seus. Tem um livro bem legal, que é Uma Igreja Chamada Tov. Ele é recente. Se vocês quiserem, depois leiam. Bem legal. Ele vai falar, Tov, a palavra Tov é uma palavra hebraica que significa bom, né? Uma igreja chamada Tov, uma igreja boa, né? Uma igreja chamada bom. E nesse livro ele vai contar casos, né, de abusos espirituais, abusos de religiosos com as pessoas da igreja. Ele vai falar principalmente da igreja do Bill Hybels, né, no caso do Bill Hybels, porque as pessoas eram lá da igreja dele. Mas assim, é terrível a gente imaginar que religiosos, ao invés de proteger os inocentes, eles protegem a si mesmos. Exemplos. Às vezes você tem um líder religioso que dá em cima de uma mulher na igreja e faz toda a pressão para ficar, o cara é casado e faz toda a pressão para ficar com aquela mulher. É abuso sexual. Aí quando essa mulher se levanta e reclama para a igreja, o que a igreja faz? Ao invés de punir o religioso, o que ela faz? Expulsa a mulher. Difama a mulher dentro da igreja. Isso acontece. Infelizmente acontece. Às vezes, lugares, né, onde pessoas que falam assim, você pode casar com essa pessoa, não pode casar com outra, abuso espiritual. Sem contar situações aonde os pastores querem ganhar dinheiro em cima da igreja. O legal é ter um carrão, um anelzão, né, um relojão, para mostrar que eu estou bem. E se você levanta o seu dedo, sabe o que eles vão falar para você? Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Você escutou essa palavra de algum líder religioso, pode crer que ele deve estar lá com algum problema e ele está fazendo coisa errada. Porque está usando um texto que não tem nada a ver. Ele está querendo somente calar a tua boca. E quantas vezes a gente não vê líderes religiosos falando isso? Ai de quem se levanta contra o ungido do Senhor. Como se ele fosse o ungido do Senhor. É triste, irmãos. No caso aqui de Jesus, ele estava confrontando face a face líderes que eram corruptos. Tiveram achados arqueológicos aonde a casa do sumo sacerdote da época de Jesus era casa enorme, rica. Os caras ganhavam muito dinheiro. Uma religião corrupta.
E nós, como igreja, temos que apontar estes maus. É triste a gente escutar, às vezes, sempre tem coisas assim, né? Pessoas reclamando lá dos membros, falando, assim, sou pastor, né? Então eu escuto lá as lamúrias dos pastores também, né? E às vezes o problema está na pessoa. E eu posso falar um pouquinho porque eu já tive em igreja que teve problema com pastor. Né? Na época eu era meio recém-convertido ainda, tinha poucos anos de caminhada no evangelho, um pastor fazendo uma besteira, eu estava no meio da liderança e vendo coisas terríveis acontecendo lá. Mesmo o camarada, a gente desvendando o cara querendo manipular a gente na reunião que a gente estava confrontando o camarada. Terrível. Terrível. Ah, vocês não vão fazer isso. Quem era ele para falar que aquilo que a gente não ia fazer? Então, nós temos que criticar a hipocrisia religiosa. Temos que olhar para as pessoas que fazem mal contra a religião, contra pessoas que estão ali. Às vezes, né, pastores, aqui vocês não... Vou falar uma outra coisa aqui. Essa posição que eu estou falando, é uma posição de muito poder, porque assim, eu falo e a pessoa que está aí não tem como responder, né? E quantas vezes as pessoas usam o púlpito para dar recado? Quantas vezes isso acontece? A pessoa pisa na bola com ele, daqui a pouco ele vai no púlpito e fala. Eu já vi coisas assim, coisa que sabiam na igreja que uma menina estava grávida, aí um pastor se levanta, e Deus está me revelando que tem tal coisa. Alguém falou para ele. Porque até eu que não era da igreja já estava sabendo, imagina quem estava lá na igreja. Então, sabe essas coisas, irmãos? A gente tem que acusar. Hipocrisia religiosa. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado com essas situações. Eu recomendo que vocês leiam esse livro que eu falei, Uma Igreja Chamada Tove. Livro muito legal, para chamar a atenção de como a igreja, que deveria ser um lugar de bênção, pode se tornar um lugar onde machuca as pessoas. Tá? Então, isso é muito importante. Então, primeira coisa, temos que criticar a hipocrisia religiosa. Segunda coisa, nós necessitamos nós precisamos ser mais bereanos. Uma coisa que eu creio piamente, tá? É que todos os cristãos, eles são iguais diante de Deus. Todos podem interpretar a Bíblia corretamente, sem exceção. A minha oração não é mais poderosa do que qualquer outra pessoa, né? Inclusive, nesses últimos dias, tenho trazido aqui até adolescentes, jovens, para orar, porque eu creio realmente, tá, que quem tem poder é Deus. Quem pode fazer alguma coisa é Deus. E a minha função aqui dentro da igreja é tomar cuidado para não eclipsar a palavra de Deus e pregar realmente a palavra de Deus e aplicá-la de maneira correta. E a igreja, nesse sentido, ela também tem que ser crítica em relação àquilo que ela escuta, em relação àquilo que ela escuta dentro do seu próprio templo, ver se aquilo realmente faz sentido em relação à Bíblia. Ou seja, vocês podem sim fazer uma crítica em relação àquilo que eu tenho pregado. Exatamente, isso é importante. Vocês têm que ser bereanos. E nós estamos em um tempo de internet. Você tem que tomar muito, muito cuidado com aquilo que você escuta fora daqui. Às vezes você está achando que aquele pregador é bom. Olha, tocou no meu coração, o cara não falou uma palavra do Evangelho. Não, mas ele parece que Deus está tocando. Toma cuidado com isso.
Não é aquilo que você sente, mas é o que está na palavra de Deus. E nesse sentido, a internet ela pode ser extremamente danosa. Porque às vezes a gente pode estar escutando pessoas que, ao invés de nos levar para um caminho correto, têm nos levado a um caminho incorreto. Pode até nos fazer sentir bem. Mas quem falou que a gente tem que se sentir bem o tempo todo? Tem hora que a palavra de Deus tem que deixar a gente triste mesmo. Tem hora que a palavra de Deus tem que fazer a gente chorar. Chorar pelos outros, às vezes chorar pelo nosso pecado. Miserável homem que sou. Como Paulo fala, tem hora que tem que acontecer isso. Não é só vida boa. Ah, não é que você vai receber bênção. Não, também não. Né? Se você orar para ser igual a Jesus, ou igual aos discípulos, olha a vida deles. Tem alguém mais abençoado do que os discípulos. Olha como foi a vida deles. Pedrão, que a gente fala bastante, ele viajava com a sua mulher por vários lugares, e no final da vida foi crucificado. Paulo, a tradição fala que foi decapitado. E quantos outros? Pega o irmão de Jesus. Falam que ele foi apedrejado, Tiago. E esses homens são homens extremamente abençoados, sem contar as mulheres. Mas a gente olha o evangelho, sei lá, com que lente. A gente não olha para o que está escrito, a gente lê e não enxerga. A gente está chegando num momento onde Jesus está criticando a religiosidade da sua época, e aqueles homens vão matá-lo. Mas ele criticou. Ele confrontou face a face. E quem que era o justo no final das contas? Então, devemos ter isso muito claro, sermos bereanos, olharmos para a Bíblia, né, com cuidado, né, ver se o que está sendo pregado realmente é bíblico, ver se as aplicações realmente fazem sentido dentro de uma igreja. E isso é importante, tá, irmãos? Porque eu não tenho a última palavra. Pode ser até que eu tenha errado de uma maneira não intencional. E aí vale super a pena alguém me falar, olha, pastor, acho que esse negócio aqui não é bem por aí. Aí vou lá, tenho que estudar de novo, ver se realmente cabe outra interpretação ou não. E se errei, da mesma forma que falo aqui, tenho que admitir o erro também do jogo. Eu não tenho a pretensão de ser perfeito. Tenho só temor de tentar fazer o melhor para não falar besteira. Mas se falar, por favor, me avisem se eu não perceber. Terceira coisa que eu queria aplicar aqui, autoridade espiritual. Muitas vezes nós ouvimos falar de autoridade espiritual. Mas a verdadeira autoridade espiritual vem somente de Jesus. Vem somente de Deus. Jesus é a suprema autoridade espiritual sobre a igreja. E por isso os crentes devem reconhecer essa autoridade em sua vida diária e tomar decisões e tomando medidas de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eu estou saindo aqui do escopo institucional e agora indo para um escopo privado. O problema institucional dentro das igrejas nasce de um problema privado. Se você não aceita a autoridade de Jesus na sua vida, vai gerar problemas, inclusive, na igreja. O começo está na forma que você enxerga as coisas que estão na Bíblia, como você enxerga aquilo que Jesus faz com você, ou aquilo que Ele pede através da sua palavra que você faça. E o que às vezes acontece é que nós não estamos nem
não temos nenhuma vontade de nos dobrar à vontade de Deus. Queremos que a nossa vontade seja feita. E desta maneira também trazemos isso para a igreja. Aqui também queremos que a nossa vontade seja feita. Eu falei um pouquinho dos líderes, mas nós estamos em igreja batista. Em uma igreja batista, quem que é o líder supremo da igreja depois de Jesus Cristo? Quem são? Não é pastor. São os membros representados na Assembleia. Isso vocês têm que ter noção. Não é pastor. Igreja Batista não é pastor. O líder, quem guia a igreja, nós temos Jesus. Depois nós temos a Assembleia. Então, cada membro tem a sua responsabilidade como liderança da igreja também. Se você não aceita a autoridade de Jesus na sua vida, você briga com a palavra de Deus. Jesus fala para você ir para a direita, através da sua palavra, você vai para a esquerda. E ao invés de você buscar a santidade, você busca uma vida devassa. Ao invés de você se render ao amor de Deus, você vive uma vida egoísta. Isso vai se refletir diretamente também na igreja. Isso vai se refletir também naquilo que você vai fazer. Sabe algumas exigências? Eu quero isso, eu não quero aquilo. A parede está amarela, podia estar cinza escuro, podia estar azul. Não, isso aqui não pode ser assim de jeito nenhum. Algumas reclamações que às vezes a gente escuta aqui na igreja, o problema inicial está que a gente nem se dobra para Jesus. E aí, sim, isso acaba extrapolando para a própria igreja. Então, por isso, a gente tem que voltar à verdadeira autoridade espiritual. Quem que é verdadeira autoridade espiritual? É o pastor? Não. A verdadeira autoridade espiritual é Jesus. Jesus. Vamos nos render a Jesus. Vamos nos render à sua palavra. E a partir disso, vamos viver a verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade do cristão, ela aparece quando ele está servindo. A verdadeira autoridade do cristão aparece quando ele está amando, vivendo em amor. Essa é a verdadeira autoridade do cristão, não é mandar. Não é fazer a sua vontade acontecer. Mas sim, se entregar. Eu gosto muito todo mundo gosta, né? De João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus fez com que Jesus servisse. Nós deveríamos ter esse mesmo sentimento aqui na igreja. Nos render a essa autoridade de Jesus e servirmos e amarmos na igreja. Quero concluir esta mensagem. Uma mensagem diferente, concordo, mas, de novo, uma mensagem necessária. Eu gosto de pregar assim o livro inteiro, porque a gente tem que passar por esses textos aqui que nos confrontam. Nos confrontam. Para que nós possamos viver a realidade do Evangelho. Que não é uma realidade do Evangelho, uma realidade de uma verdadeira religião, baseada em Jesus, baseada no amor de Deus. Por isso, quero concluir dizendo assim, que hoje nós analisamos o texto onde a autoridade de Jesus é desafiada pelos líderes do Templo de Jerusalém. Este texto nos mostra como a espiritualidade pode estar totalmente deturpada e como até os líderes religiosos podem estar contaminados pelo mundo. Assim, nós somos chamados a termos somente a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. E a partir desta autoridade,
nós possamos viver a verdadeira religião. Não essa religião estabelecida pelo homem, mas vivermos de acordo com o que Jesus quer. E isso vai refletir em toda a nossa vida. Pense, medite nisso, para que nós possamos realmente estarmos cada vez mais crescendo como igreja, como pessoas, buscando sempre aquele nosso objetivo de sermos mais parecidos com Jesus a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por esta palavra desta noite. Uma palavra que nos leva à reflexão, Pai, de como estamos vivendo, Pai, na nossa comunidade, como estamos vivendo, Pai, como igreja. Vimos, Deus, como os líderes daquela época, líderes do Templo de Jerusalém, estavam com uma visão deturpada. E pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a não vivermos desta maneira, que nós possamos realmente ter os nossos olhos abertos e vermos o que o Senhor realmente quer. Que nós possamos começar a nossa vida nos rendendo à autoridade de Jesus. E que depois disso, Pai, nós possamos viver como igreja. E nesse viver como igreja, que a gente possa apontar e denunciar as hipocrisias e os maus feitos. Da mesma forma que nós buscamos, Pai, viver a realidade do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos com amor. Ajude-nos, Senhor, a vivermos de uma maneira que glorifica o Senhor. No texto que nós lemos, o confronto de Jesus àqueles líderes, levou-os a endurecer o seu coração. E eles vão atentar contra a vida do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Mas hoje pedimos que aconteça uma coisa diferente. Que essa palavra, ao nos confrontar, nos leve ao quebrantamento. Nos leve a buscar estarmos aos seus pés. Que nos leve, Pai, a pedir perdão, Pai, pelos nossos maus feitos. Não deixe, Pai, que a dureza do nosso coração nos leve a ir mais longe do Senhor, mas nós queremos estar mais perto. Deus, em nome de Jesus, essa palavra é uma advertência para a nossa igreja hoje. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, nos arrepender e vivermos da forma que o Senhor quer. Fale conosco, Pai, nos próximos dias a respeito desse assunto. E que a gente possa, Pai, viver da maneira que o Senhor planejou que nós vivêssemos. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.